Você já esteve tão cansado que até orar parecia impossível? Já sentiu que seus joelhos dobram não para buscar a Deus, mas porque simplesmente não aguentam mais o peso da vida? Você não está sozinho. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que enfrentaram a exaustão, o esgotamento, o desânimo, não porque eram fracos, mas porque eram humanos. E a verdade é que até os mais fortes desmoronam, mas existe uma promessa. Uma palavra antiga, poderosa, eterna, feita diretamente para aqueles que estão no limite. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Isaías 40:31. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma promessa de vida. E hoje você vai entender o que ela realmente significa. O cansaço tem muitos rostos. Às vezes é o corpo que pede socorro. Outras vezes é a mente que não para. E há dias em que é a alma, aquela parte invisível de nós que grita em silêncio: Deus, eu não aguento mais. E sabe o que é mais doloroso? É que muitas vezes quem está cansado não pode parar. É a mãe que precisa cuidar dos filhos mesmo quando o coração está em pedaços. É o pai de família que carrega contas, preocupações e responsabilidades. É o jovem que acorda todos os dias se perguntando se a vida tem sentido. É o líder cristão que prega esperança, mas em silêncio enfrenta um deserto. A Bíblia não romantiza a dor. Ela não ignora a exaustão. Ela mostra profetas, apóstolos e até o próprio Filho de Deus, chorando, sangrando, clamando. Veja Moisés. Depois de libertar o povo do Egito, ele enfrenta críticas, traições, desânimo do próprio povo. Num momento de desespero, ele diz: Eu sozinho não posso levar todo este povo. É pesado demais para mim. Se vais continuar assim, mata-me agora mesmo. Números 11, 14 e 15. Isso foi um pedido de um homem quebrado, um servo fiel, à beira do colapso. Elias, outro gigante da fé, foi de um cume espiritual, o Monte Carmelo, onde viu fogo cair do céu, ao vale mais escuro da alma. Fugiu, se isolou e disse: Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. 1 Reis 19:4. Sim, até os maiores desabam. Mas aqui está o segredo. Deus não os abandonou. Deus não os condenou. Deus os sustentou. E Ele quer fazer o mesmo com você. O cansaço físico pode parecer o mais simples de todos. Afinal, todos sabem o que é um corpo exausto. Mas a verdade é que, muitas vezes, ele é o primeiro alerta de que algo dentro de nós também não vai bem. Quantas vezes você chegou em casa, sentou-se por 5 minutos e, sem perceber, adormeceu? Quantas vezes acordou mais cansado do que foi dormir? Quantas vezes empurrou o corpo ao limite, como se ele fosse uma máquina? Mas você não é uma máquina. Você é carne, sangue, emoção, espírito, e o corpo que Deus te deu tem limites. Deus, o Criador do universo, instituiu o descanso como parte da criação. No 7º dia, Deus havia terminado toda a obra que realizara, e nesse dia descansou. Gênesis 2:2. E mais tarde, ao dar os mandamentos ao povo, ele ordena: Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. 6 dias trabalharás, mas o 7º é o sábado do Senhor, teu Deus. Êxodo 28:10. O descanso não foi uma sugestão, foi um mandamento, porque o cansaço não é pecado. Negligenciar o descanso, sim. Mas em nossa cultura, descansar é quase visto como fraqueza. Vivemos o evangelho do faça mais, produza mais, dê conta de tudo. Pior, achamos que espiritualidade é sinônimo de exaustão. Mas veja Jesus. Sim, ele curava multidões, pregava com autoridade, andava entre cidades, mas também dormia no barco, mesmo em meio à tempestade. Marcos 4:38. Ele se retirava para lugares solitários, se afastava das multidões. Jesus sabia o momento de parar. Por quê? Porque até o Salvador do mundo entendeu algo que muitos de nós ainda não compreendemos. Não é possível cuidar do mundo sem antes cuidar da própria alma. Quantos cristãos estão adoecendo por esgotamento? Quantos líderes se sentem obrigados a manter o sorriso, a agenda cheia, a fé forte, mesmo quando o corpo está gritando por socorro?
E aqui está a verdade dura, mas necessária. Você pode estar servindo a Deus e ainda assim se afastando dele. Porque ele não te chamou para morrer de exaustão. Ele te chamou para viver com propósito. E isso inclui respeitar os limites que ele mesmo colocou em você. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 4:8. O descanso não é perda de tempo. É um ato de fé. É dizer: Senhor, enquanto eu durmo, tu continuas no controle. Quer uma aplicação prática? Aprenda a dizer não quando necessário. Tenha horários de sono regulares. Desconecte-se para se reconectar com Deus. Lembre-se, cuidar do corpo é uma forma de adorar a Deus. Porque o Espírito habita em um templo, e esse templo é você. 1 Coríntios 6:19. O cansaço físico pode ser aliviado com uma boa noite de sono. O cansaço emocional, com um tempo de silêncio, conselhos, abraços. Mas e o cansaço espiritual? Aquele que ninguém vê. Aquele que se esconde atrás de um "tá tudo bem", enquanto por dentro o coração está em silêncio profundo. Esse tipo de esgotamento é traiçoeiro, porque ele não rouba apenas sua energia, ele ameaça sua fé. Aos poucos você percebe que está indo aos cultos, mas não está adorando, que está orando, mas sem acreditar que Deus está ouvindo. Lê a Bíblia e sente que as palavras passam pelos olhos, mas não entram no coração. Já sentiu isso? Essa sensação de estar fazendo tudo certo e mesmo assim estar longe? De cantar louvores com os lábios, mas com a alma em modo silencioso? Não é falta de espiritualidade. É a realidade de quem caminha há tempo demais no deserto. É o esgotamento da alma. E a Bíblia não ignora esse tipo de cansaço. Ela traz à tona a dor dos que já não sabem como se levantar. Veja o profeta Elias. Depois de um dos momentos mais gloriosos do Antigo Testamento, o desafio no Monte Carmelo, onde o fogo caiu do céu, Elias deveria estar no auge da fé. Mas o que vemos? Ele foge, se esconde, entra no deserto, se deita debaixo de uma árvore e ora, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. 1 Reis 19:4. Isso não é fraqueza. Isso é humanidade em sua forma mais crua. E o que Deus faz? Deus não o corrige. Deus não o repreende. Deus não o abandona. Deus envia um anjo, dá comida, dá água e diz: levanta-te, porque o caminho ainda é longo. 1 Reis 19:7. Esse é o coração de Deus para os cansados espiritualmente. Ele não nos empurra, ele nos reergue. Jesus sabia que esse tipo de peso viria, por isso deixou um convite que ecoa pelos séculos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Essa não é uma sugestão, não é uma recomendação, é uma ordem de amor. Ele está dizendo: se você está cansado, venha. Não fuja, não se esconda, não tente suportar sozinho. Venha, porque eu sou o descanso que você procura. E talvez hoje você esteja justamente nesse ponto. Seu cansaço não é físico, não é só emocional, é espiritual. Você sente que sua fé está fraca, que seu coração está longe, que sua conexão com Deus está se apagando. Então ouça isso: Deus não te deixou. Ele está perto dos quebrantados. Ele renova os abatidos. Ele acende o fogo onde só restam cinzas. Mas é preciso voltar. Lembrem-se de onde caíram. Arrependam-se e pratiquem as obras que praticavam no princípio. Apocalipse 2:5. Se sua alma está seca, o caminho é um só: regressar à presença de Deus. Como? Pare tudo e ore, mesmo que seja só um sussurro. Leia a palavra, nem que seja um versículo por dia. Vá para um lugar silencioso e apenas fique lá, esperando Deus falar. Peça a outros que orem por você. O corpo de Cristo existe para isso, porque o cansaço espiritual não é o fim da jornada. É o chamado de Deus para você voltar a depender somente dele. De todos os tipos de cansaço, talvez o mais silencioso e ao mesmo tempo mais devastador seja o emocional.
O corpo pode até funcionar, mas por dentro, algo está quebrado. Você levanta, se veste, trabalha, sorri, mas carrega um peso invisível, um vazio, um aperto no peito, uma sensação constante de sobrecarga. É como se algo estivesse prestes a desmoronar o tempo todo. E o pior, ninguém percebe. Porque o cansaço emocional não tem febre, não aparece em exames. Ele se esconde atrás de frases como: só estou um pouco estressado, é só uma fase, eu dou conta como sempre dei. Mas por dentro, a alma está pedindo socorro. A mente se transforma num campo de batalha. Pensamentos acelerados, autocríticas constantes, culpas mal resolvidas, traumas não tratados, preocupações que nunca cessam. É como estar trancado dentro de si mesmo. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Salmo 55, 22. Mas quantas vezes, mesmo conhecendo essa promessa, nós seguramos o peso sozinhos? E aí começa um ciclo. Dorme mal, acorda já cansado, se irrita com facilidade, se sente sozinho, mesmo rodeado de gente. E aos poucos, começa a perder o brilho. Sim, o cansaço emocional rouba o brilho da alma, e ele pode surgir de várias formas. Perdas não superadas, decepções com pessoas, culpa por erros do passado, ansiedade sobre o futuro, a sensação de que tudo o que você faz nunca é suficiente. Na Bíblia, encontramos esse tipo de esgotamento em personagens como Moisés. Depois de liderar o povo, enfrentar a incredulidade, ouvir murmurações dia após dia, ele desabafa diante de Deus. Eu sozinho não posso levar todo este povo. Mata-me agora. Números 11, 14 e 15. Moisés estava emocionalmente exausto. E o que Deus faz? Ele não manda Moisés ser forte. Ele levanta 70 homens para ajudar a carregar o peso. Números 11, 16, 17. Porque Deus não quer que você carregue tudo sozinho. Hoje talvez seja o seu momento de admitir: Senhor, eu não consigo mais carregar isso sozinho. E essa confissão não é sinal de fraqueza. É o começo da restauração. Talvez você precise falar com alguém de confiança, procurar um aconselhamento cristão, escrever suas emoções diante de Deus, pedir oração, mesmo sem saber explicar o que está sentindo. Deus te convida a lançar tudo sobre Ele. Não depois da crise, não quando você se sentir forte, mas agora, no meio da tempestade. Porque o maior erro no meio do cansaço emocional é tentar suportar tudo sozinho. O salmista escreveu: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Salmo 94, 19. E esse consolo ainda está disponível. Deus não apenas entende sua dor, Ele se importa com ela. E se você não tem mais forças para seguir, corra para os braços daquele que nunca se cansa. Isaías 40, 31. É mais do que poesia. É uma imagem espiritual carregada de significado e poder. É uma promessa para os cansados, mas também uma redefinição de identidade. Subirão com asas como águias. Por que águia? Deus poderia ter escolhido qualquer outro animal, mas Ele escolheu uma ave que carrega simbolismos profundos. A águia é uma criatura majestosa. Não vive em bando, não se mistura. Ela voa alto, mais alto que qualquer outra ave. Mas o mais impressionante não é o quanto ela sobe, é o como ela sobe. Quando vem a tempestade, outras aves se escondem, se abrigam, fogem. Mas a águia, ela enfrenta. Ela usa a força do vento contrário para subir ainda mais alto. Ela não luta contra o vento. Ela se entrega à corrente de ar e se eleva acima das nuvens. E essa é a promessa de Deus para você. Você não foi criado para fugir da dor. Você foi chamado para atravessá-la com coragem. Você foi chamado para subir. Subir acima das críticas, acima da ansiedade, acima do peso emocional, acima do medo, acima da tempestade. Mas atenção, você só sobe quando confia. A águia não calcula, não se desespera. Ela abre as asas e se deixa conduzir pelo vento. Você está disposto a fazer o mesmo com Deus? Abrir suas asas, confiar e deixar que Ele te eleve, mesmo em meio à tempestade.
Porque é isso que significa esperar no Senhor. Não é esperar parado, é esperar confiante, com os olhos fixos no alto, com o coração firme nas promessas. E aqui vai um detalhe poderoso. A águia, ao longo da vida, passa por um processo chamado renovação. Quando envelhece, seu bico se curva, suas garras perdem força, suas penas pesam. Então ela se isola no alto de um penhasco, quebra o bico, arranca as garras, troca as penas e renasce. Depois da dor, ela volta a voar. Essa imagem é um espelho da vida cristã. Você pode estar passando por um processo de dor, silêncio, isolamento. Mas o que parece ser o fim, pode ser a preparação para o seu voo mais alto. Deus está trocando suas penas. Deus está te moldando. Deus está te preparando para voar sobre essa tempestade. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Isaías 40:31. Não importa se hoje você está rastejando, a promessa continua de pé. Você vai voar novamente. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. A vida cristã não é uma corrida de velocidade, é uma corrida de resistência. E talvez esse seja o maior desafio da fé, continuar quando tudo diz para parar. Há dias em que corremos, motivados, cheios de fé, com louvor nos lábios e certeza no coração. Mas há também dias em que só conseguimos caminhar, e outros em que mal conseguimos ficar de pé. E Deus sabe disso. Ele não exige que você vença a corrida em primeiro lugar. Ele só quer que você não pare. O apóstolo Paulo sabia o que era correr com dor, preso, perseguido, traído, incompreendido. Mas ele declara com firmeza: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Esse é o alvo. Não é competir com outros, é completar a jornada, chegar ao fim, com a fé ainda viva. Talvez você esteja passando por um período em que a vida parece longa demais, pesada demais. Talvez você esteja olhando para o lado e vendo pessoas avançando, enquanto você mal consegue se mover. Mas o que Isaías diz? Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Porque Deus não mede seu progresso em passos, Ele mede em perseverança. Você está machucado? Continue caminhando. Você está cansado? Dê um passo de cada vez, mesmo que seja lento, mesmo que ninguém veja, mesmo que você chore a cada metro percorrido. O que importa não é o ritmo, é a direção. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus. Hebreus 12:1 e 2. E aqui está a chave: manter os olhos em Cristo. Porque quando olhamos para as dificuldades, tropeçamos. Mas quando olhamos para Jesus, recebemos força para continuar. Você não corre sozinho. A cada passo, o Espírito Santo está ao seu lado, sussurrando: vai, eu estou contigo. Você não está sozinho. E se cair, Ele te levanta. E se parar, Ele te sustenta. E se perder o fôlego, Ele sopra a vida novamente. Deus não espera a perfeição. Ele só quer que você não desista. Lembre-se, a jornada é longa, mas o Deus que te chamou vai te conduzir até o fim. Esperar em Deus é uma das atitudes mais difíceis da vida cristã. Não porque Deus falha, mas porque nossa natureza quer tudo para agora. Você já orou por algo e nada? Já jejuou, chorou, clamou, acreditou, e o silêncio foi a única resposta? Já olhou ao redor e viu outros recebendo bênçãos enquanto você continuava de joelhos, esperando? Esperar em Deus não é só uma prática espiritual. É uma prova de fé crua, intensa, diária. E pior, há um ditado popular que parece zombar da nossa luta: quem espera, desespera. Mas na Bíblia, esperar não é desespero. Esperar é confiança ativa. É crer que, mesmo quando não vejo, Deus está agindo. Veja Abraão. Recebeu a promessa de um filho e esperou por anos. Teve momentos de dúvida, sim. Tentou ajudar Deus e gerou Ismael. Mas no tempo certo, Deus cumpriu sua promessa. Gênesis 21:1-2. Veja José. Foi vendido pelos irmãos, traído, preso injustamente. Esperou anos numa cela por um crime que não cometeu. Mas no tempo certo,
foi exaltado ao trono do Egito. Gênesis 41. Veja Jesus. Esperou 30 anos para iniciar seu ministério. Esperou 3 dias no túmulo, para que a vida triunfasse sobre a morte. E você? Talvez esteja vivendo esse intervalo entre a promessa e o cumprimento. Esse meio do caminho, onde parece que nada está acontecendo. Mas é justamente ali que Deus está te moldando. Esperar em Deus é uma escola onde a fé é provada, o caráter é purificado, a dependência é ensinada, a esperança é restaurada. Ainda que a visão demore, espere por ela, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2:3. A promessa não morreu. O silêncio não é abandono. O tempo de espera não é castigo, é preparação. Talvez hoje Deus esteja te dizendo: você ainda não está pronto para o que eu vou te entregar, mas eu estou te preparando. E quando estiver na hora, vai acontecer de forma que você jamais imaginou. Enquanto espera, não pare de orar, não pare de confiar, não pare de adorar. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Isaías 40:31. Esperar no Senhor é ter esperança que não morre, mesmo quando os dias são escuros. E é justamente na espera que Deus forja os guerreiros mais fortes, os corações mais sensíveis, os adoradores mais profundos. A pergunta não é: quanto tempo falta? A pergunta é: quem eu estou me tornando enquanto espero? Ao longo desta jornada, você ouviu promessas poderosas: voar como a águia, correr sem se cansar, caminhar sem desfalecer. Mas talvez você ainda se pergunte: como eu coloco isso em prática? Como posso experimentar esse renovo na vida real? A resposta está na própria promessa de Isaías. Tudo começa com uma escolha: esperar no Senhor. Esperar em Deus não é cruzar os braços. Não é ficar parado até algo cair do céu. É uma espera ativa, intencional, viva. É orar mesmo sem respostas. É louvar mesmo em meio à dor. É confiar quando tudo parece contrário. É manter os olhos em Deus, mesmo quando a alma está cansada. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Fale com Deus, mesmo quando você não tem palavras. O cansaço da alma muitas vezes rouba nossa capacidade de orar. Mas não há oração mais poderosa do que a sinceridade de um coração quebrado. Se tudo o que você consegue dizer é: Senhor, me ajuda, isso já é suficiente. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Ou seja, quando você não sabe o que dizer, o céu traduz suas lágrimas. Volte à palavra, mesmo que pareça distante. Não espere sentir vontade para ler a Bíblia. Leia como quem busca alimento, porque é isso que ela é: pão para a alma. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Iris Mateus 4:4. Mesmo que você leia um único versículo por dia, que ele entre como semente e floresça no tempo certo. Cerque-se de pessoas que vão te levantar. A vida cristã não é solitária. Você não foi chamado para caminhar sozinho. Busque pessoas que compartilhem a fé, que te desafiem a crescer, que orem com você, que saibam ouvir sem julgar. Até Moisés precisou de apoio para manter os braços levantados na batalha. Êxodo 17:12. Quem está ajudando você a permanecer firme? Adore mesmo sem forças. Adoração não é música, é postura do coração. Nos momentos mais difíceis, louvar a Deus é como levantar uma bandeira no meio da batalha e dizer: ainda que tudo me falte, eu confio em Ti. Ofereçamos a Deus, por meio de Jesus, um sacrifício de louvor. Hebreus 13:15. Sacrifício. Porque nem sempre será fácil, mas sempre será poderoso. Relembre as promessas. A Bíblia está cheia de declarações de Deus para momentos de dor, fraqueza, ansiedade, dúvidas. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1. Não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Salmo 23:4. Você chegou até aqui,
E talvez durante esse vídeo, lágrimas tenham caído. Talvez seu coração tenha tremido em silêncio diante de cada palavra. Talvez você tenha percebido que não era o único, que até gigantes da fé já estiveram exatamente onde você está agora, cansado, sobrecarregado, questionando se ainda vale a pena continuar. E a resposta é: sim, vale. Vale porque você não está só. Vale porque a promessa ainda está de pé. Vale porque o mesmo Deus que sustentou Elias, Moisés, José, Paulo, é o Deus que está agora aí, com você. Você pode ter chegado ao fim das suas forças, mas ainda não chegou ao fim das forças de Deus. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40, 29. Feche seus olhos, onde quer que esteja, e ore comigo agora. Senhor, em meio ao meu cansaço, eu corro para Ti. Meus pés estão fracos, minhas mãos estão caídas, minha alma está cansada, mas eu sei que o Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, renova minhas forças, me faz subir como a águia, me ensina a correr sem me cansar, a caminhar sem me fatigar. Aviva meu espírito, traz alívio à minha mente, toca meu corpo cansado e reacende em mim o fogo da Tua presença. Mesmo quando não vejo, eu escolho confiar. Mesmo quando não entendo, eu escolho esperar. Porque sei que Tu és fiel. Eu entrego tudo a Ti e confio que vou voar outra vez. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Senhor, renova minhas forças. Isso não é só uma frase, é um ato de fé, um passo de coragem e, quem sabe, a primeira fagulha de um renovo que já começou. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esta palavra com alguém que você ama. Você pode ser a resposta de oração de alguém que, assim como você, está cansado, mas prestes a voar. Deus é o seu descanso. Espere nele, e você voará como a águia. Que a paz de Deus esteja em todos nós. Se essa mensagem te tocou, se inscreva, deixa seu like e comenta. Amém. Deus te abençoe.